E aí, vamos ler a Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, isso aí, a sua Bíblia que você tem em casa, pega a caneta e vem marcar, lê a Bíblia aqui junto comigo. Seja bem-vindo ao programa Lendo a Bíblia comigo. Estamos no programa Lendo a Bíblia com o Igor. E você é convidado. Sempre vai ter um jovem, um adolescente aqui comigo, fazendo perguntas, lendo a Bíblia junto, e você também vai estar com a gente. Vamos lá. Vamos lá, Jonatas, para dar início à nossa jornada bíblica, vamos começar com um dos 4 evangelhos. Mas quais são eles aí, você se lembra? Cara, até onde eu me lembro são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas todos contam uma mesma história. Por que eles não fizeram tudo em um único livro? Acredita que eu já pensei nisso? Mas quando você presta bem atenção, cada um dos evangelhos tem o seu ponto de vista dos eventos que aconteceram com Jesus. E um em específico foca não apenas no que Jesus fez, mas em quem Jesus é. Por exemplo, Lucas, ele é um pouco mais técnico, ele é um médico. E João, ele vai olhar mais com aquele olhar de amigo, assim, pra Jesus, sabe? Ele não vai focar nas coisas que Jesus fez, nos milagres. Ele vai focar especificamente em quem Jesus é, quem de fato é essa divindade de Cristo. Ah, entendi. Então, o último evangelho de João, ele conta mais sobre como foi o ministério de Jesus. E ele não conta da mesma forma como os outros livros contam, não é? Então, significa que ele queria demonstrar um pouco de... meu livro é um pouco diferente dos outros. Pronto, você captou perfeitamente a ideia. Não é só a forma de contar diferente, mas como também o apóstolo João escreveu, eventos que só aparecem nesse evangelho aqui. Uai, e por que ele quis escrever alguma coisa que tá no livro dele, mas não nos outros? Daí, nós temos pelo menos 2 informações interessantes que nos ajudam a responder essa questão. Primeiro, é praticamente unânime que o Evangelho de João tenha sido o último livro da Bíblia a ser escrito. Ué, como assim? Mas aqui na minha Bíblia fala que o último livro é Apocalipse. Calma aí, o Novo Testamento está dividido por temas. Por isso que não faria sentido colocar os evangelhos, misturar com as cartas, o livro de Apocalipse, mas só depois do Evangelho de João, entendeu? Tipo, ele foi escrito depois, mas na ordem que é colocado na Bíblia é organizado diferente. Mas assim, João escreveu o livro de Apocalipse, que é o último na organização bíblica, que você encontra aí na sua Bíblia, organizado desse jeito, e foi lá na ilha de Patmos. Só que temos a tradição cristã relatada que no final do 1º século, quando a gente fala de 1º século, entenda o seguinte, que é depois que aconteceu toda essa história de Jesus, passaram-se 100 anos. E aí é bem provável que ele tenha tido a intenção de colocar os eventos que não haviam sido relembrados pelos outros caras que escreveram os evangelhos, entende? Tá, mas agora uma pergunta. Quem garante que realmente foi João que escreveu o último evangelho? Nós temos uma pista. Essa pista ela é deixada pelo próprio autor, que de certa forma indica quem foi que escreveu. Não só pelo estilo de escrita, que se parece bastante com o Apocalipse e com as cartas de João, mas aqui nesse evangelho, João é referido várias vezes como quem? O discípulo que amava Jesus. E eu super entendo essa lógica. Se fosse eu escrevendo evangelho, eu poderia deixar bem claro ali que sou eu, sabe? Eu poderia colocar assim, Igor, o discípulo mais bonito, o mais inteligente, o mais sábio. Tô percebendo que é o mais humilde também. Mas, assim, até que faz sentido que João tenha escrito o último evangelho, porque Deus talvez tenha dado mais outras visões pra ele. Isso mesmo. Na real, o foco do evangelho é divino. Em 2 pontos. Primeiro, anota aí. Primeiro ponto. Os sinais que Jesus realiza. Eu não sei se você tá ligado, Jonatas, mas são 7, né? Esses que aparecem aqui. Isso já é uma curiosidade. Nós não encontramos a palavra milagre nesse livro. O que Jesus realiza aqui são sinais. Vamos tratar desse assunto um pouco mais pra frente. Outro foco são os encontros particulares de Jesus com algumas pessoas, que também são 7 encontros particulares. E aqui na minha Bíblia, eu vou marcar aqui que são 7, os 2. Então são 7 sinais de sua divindade, são 7 encontros com algumas pessoas. E com esses encontros, mudam para sempre a vida dessas pessoas. E agora que já temos esse pano de fundo do Evangelho de João, chegou a hora da leitura.
Então, vamos começar, parceiro. Vamos começar pelo capítulo 1 de João. Como já era de se esperar, o capítulo 1 é uma introdução desse livro. Aqui, ele lança as bases para entender todo o conteúdo. Ele pode ser dividido em duas partes, que focaliza em duas pessoas, Jesus e João Batista. Essa primeira parte vai falar a respeito de Jesus, aquilo que Jesus fez. A segunda parte, quem foi João Batista e o que João Batista fez. Captou? Tá, entendi. Mas enfim, a gente já pode ler o texto? Eu vou fazer o seguinte, Jonas, e você já vai marcando comigo. Toda vez que aparecer a palavra verbo ou a palavra, eu vou marcar aqui com um azul. E aí você pode ir marcando assim também. Então vamos lá. No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus. Eu vou marcar Deus também, olha. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Vou marcar o dele aqui também. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A gente vai até esse verso 5 aqui. Isso aqui já começa com a identidade de Jesus. João inicia o evangelho apresentando 5 verdades sobre Jesus que precisam ser enfatizadas. Nós ainda temos, na verdade, uma visão muito tímida a respeito de Jesus. E isso atrapalha o nosso relacionamento com ele e a nossa forma de viver e ver o mundo. Mas certamente a visão é ampliada quando lemos isso aqui, olha, presta atenção. Primeiro verso. No princípio era a palavra. A primeira característica de Jesus que vamos ver aqui é eterno. Então eu vou colocar aqui um pouquinho embaixo nessa minha Bíblia de anotações, eterno. A primeira característica. Só de entender isso aqui, Jonatas, já muda muita coisa. Porque assim, tem muita gente que vê Jesus só como um amigo, como uma criatura. Mas aqui já mostra que ele é eterno. Olha, no princípio, ele é a palavra. Ele está com Deus e ele é Deus. É isso que diz o verso 1. Então essa é uma primeira característica. Eterno. Antes de tudo, é preciso entender que João está se referindo ao falar do verbo. Essa palavra ela é usada apenas em João, no Novo Testamento. E é exatamente para se referir a Jesus. Ele usa em 1 João, no capítulo 1, verso 1, e em Apocalipse 19, 13. Inclusive, esses são um dos motivos características de acreditarmos que é João que escreveu esses outros 2 livros. Ah, então essa é a pista que mostra que realmente foi João quem escreveu o evangelho, não é? Exatamente isso. Você teve o mesmo raciocínio que os estudiosos da Bíblia tiveram. Tá vendo como você tá teólogo, cara? Parabéns. Mas, assim, sobre o verbo ser Jesus, eu fiquei dando uma procurada aqui na Bíblia, mas não tem nada dizendo sobre isso. Ó, se você der uma espiada bem ali no verso 14... sendo adiantado, tá? E pensando que é um spoiler, você vai ver que João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vem aqui no verso 14 rapidinho e diz aqui, olha, isso daqui é um spoiler, tá? Verso 14. Aquele que é a palavra se tornou carne, e agora com o verde eu vou colocar aqui, e viveu entre nós. E olha só que legal. Vínhamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está se referindo a Jesus. Então esse aqui é um spoiler e a gente vai voltar agora para a leitura verso por verso. Ah, agora entendi. Então essa é a primeira verdade sobre Jesus. Exato. João quer deixar claro aqui que Jesus nunca foi criado nem gerado pelo Pai. Ele sempre existiu. E é por isso que ele é chamado lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, no verso 13. Vamos até colocar aqui, ó. Vamos puxar aqui uma setinha, Apocalipse 22, verso 13, que aí você pode ler depois. Lá ele é chamado de princípio e fim. E também em Hebreus, no verso 13, no capítulo 13, no verso 8, é dito que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, vou deixar esses outros 2 versinhos aqui marcados para você procurar na sua Bíblia depois. Caramba, nossa, a minha mente tá explodindo, porque parece que a Bíblia é tão bem feita que tudo isso se conecta. E detalhe, só estamos no primeiro verso, meu irmão. Calma aí, vamos seguindo. O verbo estava com Deus, ou seja, é uma pessoa distinta, não é? Não tem nada a ver com ser uma única pessoa. Então, se o verbo estava com Deus, são pessoas diferentes. A segunda verdade é que Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Vou colocar aqui embaixo, olha. Pessoas diferentes. Minha letra é linda. Então, essa é a segunda verdade. Diferente do que muita gente pensa, Jesus, o Pai e o Espírito Santo não são a mesma pessoa com 3 faces diferentes. Eles são 3 pessoas distintas. Caramba,
3 faces em uma só pessoa? Bom, parece até uma hidra da mitologia grega. É isso mesmo. E até essa imagem aqui, ó, uma pintura antiga que mostra como se Deus fosse assim. Esse tipo de representação acontecia bastante naqueles tempos. Mas quando se olha para o testemunho da Bíblia, vemos que o Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Aqui em João 1, a gente tem uma prova disso já aqui nesse texto. Caramba, nossa, eu não sabia que com apenas um detalhe pode mudar a percepção que a gente tem de Deus. Incrível. E falando exatamente sobre Deus, o final do verso 1 diz outra verdade bastante importante, que é a divindade de Jesus. Que ele diz aqui, olha, era Deus. Então, eu já marquei Deus aqui com o azul, eu vou marcar o era Deus, laranja também para ficar bem marcado. Ele é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Isso é muito importante de entender. Tá, mas assim, Jesus ele não tava na forma humana? Como que a gente podia explicar que ele era Deus? Não é só uma vez que isso acontece nos evangelhos. Jesus mostrou diversas vezes que era Deus. Por exemplo, ele perdoou pecados, aceitou culto e adoração, tinha poder sobre a natureza, parando lá a tempestade, sobre a morte, força do mal, enfermidades, tudo isso. Isso é poder de quem? De Deus. Realmente, não tenho o que contrariar. Porque tudo isso que Jesus fez tá na Bíblia, tá escrito na Bíblia. Então não tem como contestar. Isso é a divindade dele, mas presta atenção. Nos próximos 2 versos, a gente vai ver a divindade de Jesus sobre uma ótica bem mais ampla, digamos assim. Mais ampla do que os milagres, do que os mistérios. Veja, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está aqui, ó, no verso 2. Então, vamos marcar essas partes aqui bem importantes. Olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, e vou marcar aqui o nada do que existe teria sido feito. Em algumas versões, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é tão incrível que ele participou até da criação e mesmo assim participou até do final. Sim, esse aspecto de Cristo destacado nesses 2 versos a gente chama de agente da criação. Quando João fala no princípio, ele fala da criação do mundo. Como você mesmo pensou, ele estava falando da semana da criação. E segundo o próprio João, Jesus é o agente de toda a criação. Ele não apenas estava presente, mas a sua palavra. Todas as coisas foram criadas pelo que ele falou, por seu toque, o seu fôlego que passou ao ser humano e assim o ser humano passa a existir. Então, ele é o próprio agente da criação. E engraçado que em João diz que a criação é pela palavra. E como em João 1 diz que o verbo estava no princípio, então era o próprio Jesus. Agora tudo faz sentido. Essa é a beleza das Escrituras. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não resplandecem contra ele. Onde é que está isso? Aqui, ó, verso 4 e 5. Tem uma partezinha aqui que eu esqueci de marcar. Quando fala que a luz que brilha nas trevas, ela também está se referindo a essa mesma pessoa. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aqui, o aspecto de Jesus é de ser fonte de toda a vida. Pelo que eu entendi, aqui em João diz que não existe vida fora de Jesus, ou longe de Jesus. Isso até mesmo me faz pensar que existem pessoas que só pensam que estão lá por existir mesmo. Cara, tô impressionado. Se você continuar falando assim, eu vou chorar aqui, cara. Que apelo lindo que você fez. E também, se você parar pra pensar, as pessoas... elas nunca experimentaram a verdadeira vida, a verdadeira felicidade da vida, porque elas não estão com Jesus. Isso é triste de perceber, porque isso mostra o quão elas estão afastadas desse caminho. Daria até pra fazer uma semana de oração com esse capítulo aqui. É por aí mesmo. E falando sobre essa identidade de Jesus, quem ele é, agora o texto vai começar a tratar das obras de Jesus que ele fez. Veja bem, para algumas religiões, como o islamismo, Jesus foi apenas um profeta, como muitos outros. Mas a Bíblia, não. Na Bíblia, ele não era apenas um professor que falava palavras bonitas sobre Deus. Ele veio para realizar a obra mais importante de todas. Ele era Deus, o Senhor do universo, e ele veio trazer a salvação para a humanidade. Os próximos versos, eles falam disso. Aí agora começa. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Quem que é essa luz aqui você já sabe. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio
como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. E aí, não deixa de marcar essas partes aqui bem importantes, para você saber a quem está se referenciando. E olha só que legal, essa luz ilumina todos os homens. Tem gente que está procurando iluminação no canto errado. Tem gente que está buscando fonte de luz em outras luzes, quando essa daqui é a luz verdadeira, a luz que você deve buscar, que é Jesus. O destaque que achei interessante nesse verso 9 é que ele veio ao mundo para iluminar com a luz de Deus. E não só isso, mas também para demonstrar a glória de Deus ao mundo. Como a gente encontra lá no verso 14, lembra? Enfim, ele veio para revelar o Pai. Tá bom. Agora a gente vai falar sobre João Batista, não é? O próprio. A segunda parte desse capítulo fala sobre João Batista, com algumas informações que são apresentadas por ele. Aqui no verso 6 diz que ele era enviado por Deus. Isso, essa é a expressão. Essa expressão aí, ela indica a natureza do trabalho. Em tese, João Batista era um profeta. Pois é, mas aqui no verso 21 eu achei que ele ia negar ser profeta. Ou eu entendi errado? Veja bem, João Batista tenta se colocar como menor, como uma forma de reverenciar a figura do Messias que viria como um profeta também. Mas é inegável que João Batista realizou um ministério profético. Ele era a voz que clama no deserto. Você vai ver isso lá no verso 23. Eu lembro de um sermão que foi pregado na minha igreja, que diziam que os profetas do Antigo Testamento serviam como portas-vozes de Deus e serviam para repassar as mensagens para as pessoas. De forma bem resumida, isso é o que João Batista fez. Ele deixa bem claro que é apenas um representante daquele que viria após ele, daquele que libertaria o povo de Deus da opressão, do pecado. Certo, mas vamos falar um pouco das obras de João. Quais eram? Muito bom. Vamos lá. João Batista era testemunha de Jesus. O primeiro trabalho foi alertar o povo de Israel sobre a chegada de Jesus. 5 vezes nesse capítulo nós encontramos a palavra testemunho em referência a João Batista. 5 vezes nesse capítulo encontramos a palavra testemunho em referência a João Batista. Então, Jonas, esse aqui é o nosso papel, cara. A gente é testemunha, a gente tem que testificar. Temos que testemunhar Jesus o tempo inteiro. Tem muita gente que quer viver ministério de Cristo, que é a pessoa que quer ser a pessoa que faz o milagre, a pessoa que é ouvida, quando na verdade nós somos chamados a sermos isso aqui, sermos testemunha de Jesus. E João Batista, ele foi incrível, mas o que é que você ouviu falar sobre João Batista? Você vai na Bíblia, você tem muito pouco sobre ele. Então, um cara tão importante que Jesus mesmo, depois, mais pra frente, ele vai dizer que foi de pessoas nascidas por mãe, ou seja, todos os seres humanos, o melhor que já pisou nessa terra. E o que é que você encontra sobre a história dele? Basicamente nada. Você sabe um pouco sobre a roupa dele, você sabe um pouco a respeito do que ele comia, mas o que é que você sabe sobre João Batista? Ele era uma grande testemunha. Esse é o nosso grande chamado, legal. Vou colocar até aqui pra não esquecer. Vou aproveitar aqui e deixar uma dica crucial. E você, que é um estudante da Bíblia, é uma dica simples, mas muito importante. Quando você está lendo algum texto da Bíblia, você precisa ficar atento às palavras que se repetem. Pode ser uma palavra só, uma expressão, uma frase, um personagem, um lugar. Toda vez que isso acontece, é porque o autor está chamando atenção para esse aspecto. Ele está dizendo, isso aqui é importante, fique ligado. Então, é sempre bom você marcar as repetições. João Batista apresenta o seu testemunho sobre Jesus para diversas pessoas. No verso 32, as multidões. No verso 19, para os fariseus. E também para os sacerdotes, levitas. E finalmente, lá no verso 35, para os seus próprios discípulos. Ele vai apresentando Jesus para as pessoas. Beleza, anotei. Mas João Batista, ele não testemunhou alguma coisa? Ele testemunhou exatamente o quê? Vamos aqui no verso 17, dá uma olhada aqui. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Vou até marcar com essa amarelinha aqui, olha. Por intermédio de Jesus. Isso significa que ele está apresentando Jesus como Salvador. Quando você vai lá no verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, Cordeiro de Deus. Então ele apresenta Jesus como Salvador, como Cordeiro de Deus e também o Filho de Deus. Olha aqui, ó, verso 34. Eu vi e testemunhei que esse é Filho de Deus. E aí, quando você vai lá no verso 41, ele também garante que Jesus é o Messias. Olha aqui, ó, verso 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. E lhe disse,
achamos Messias. Então é isso que João faz. Ele anuncia Jesus como Salvador, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus e também como Messias. É uma mensagem realmente muito bonita. Eu até anotei e percebi que o papel de João Batista foi literalmente preparar um caminho para Jesus. E eu percebi também que os seus próprios discípulos, eles eram encaminhados para Jesus. Então era assim que começava o ministério dele. Sim, João era a voz de Deus, né? Para dirigir o Cordeiro de Deus. O batismo de Jesus marcou o ponto alto da missão de João. Mesmo que seu trabalho tenha continuado ainda por mais um tempo, ele declarou num trecho mais à frente assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Você vai ver isso só depois, lá no capítulo 3. Caramba, esse cara realmente tinha muita convicção. Mas vem cá, esse era o The Last Profeta que, bom, pelo menos naquele Antigo Testamento? Essa é a expressão que sempre se refere ao Antigo Testamento. Esse resumo do Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus e daí João Batista se tornou a ponte para se cumprir todas essas profecias, apresentando Jesus ao mundo como Salvador, como Senhor do mundo inteiro, etc. Caramba, incrível que tá tudo conectado. Pois é, o capítulo 1 termina dizendo que os 2 discípulos de João seguem Jesus e depois André, que era um desses, leva o seu irmão. Daí Jesus encontrou Filipe depois levou Natanael a Jesus e por aí vai. Caramba, isso realmente é uma grande rede de contatos. Então, eu parei pra perceber e nunca parei pra pensar que seria desse jeito, que as coisas funcionam. Pois é assim que esse capítulo serve de base para entendermos todo esse livro. O Evangelho de João, a partir dele, entendemos que quem é que realiza os sinais. Entendemos qual era a missão de Jesus como instrumentos humanos, como João Batista, por exemplo, e muitos outros foram usados por Deus para que o nome de Jesus fosse exaltado. Caramba, Igor. Esse estudo foi muito bom. Cara, muito obrigado pelo convite, porque pra galera que tá assistindo, isso aqui rendeu muito. Eu fico feliz por você ter vindo e esse é o objetivo desse programa aqui, é fazer com que a nossa conexão conecte a gente com a palavra e que assim a gente vá recheando informações, lições preciosas, espirituais. E esse foi apenas o primeiro Lê a Bíblia comigo. E aí, gostou? Curtiu o que viu aqui? Gostou do programa? Comenta aqui pra gente saber se você gostou, se você quer que a gente continue com esse programa. Comentar, curtir é importante para que seja mais divulgado e pra gente saber se você tá gostando ou não. Pega o link desse programa e envia pra mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas. A gente se vê por aí. Deus te abençoe.